Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 152 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito do artigo 457-A da Consolidação das Leis do Trabalho, que continua a jornada jusoperária brasileira a respeito da remuneração. Nesse sentido, diz o artigo 457-A da Consolidação das Leis do Trabalho que a gorjeta não constitui receita própria dos empregadores, mas destina-se aos empregados e será distribuída segundo critérios de custeio e rateio definidos em tratado plural de trabalho. Deflui daí que a gorjeta não é receita própria dos empregadores, ou seja, o fato do empregador cobrar gorjeta dos seus clientes ou os clientes destinarem aos seus empregados a gorjeta, não significa que esta parcela seja receita própria dos empregadores, mas sim destina-se aos empregados, sejam elas de cobrança pela empresa, seja por atividade de manifestação volitiva pessoal dos clientes, destinadas sempre aos empregados, e será distribuída entre eles segundo aqueles critérios de custeio e rateio definidos em tratado plural de trabalho. Portanto, os critérios para a distribuição dos valores auferidos com as gorjetas para os empregados serão definidos em tratado plural de trabalho, ou seja, em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Inexistindo previsão em contrato coletivo de trabalho, tais critérios serão definidos em Assembleia Geral dos Trabalhadores, na fórmula esculpida no artigo 612 da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, quando não existe previsão da distribuição da gorjeta, critérios para seu custeio e rateio em contrato coletivo de trabalho, ou seja, em convenção coletiva de trabalho ou em acordo coletivo de trabalho, tais critérios serão definidos em Assembleia Geral dos Trabalhadores. Aqui é preciso entender o que seria essa Assembleia Geral dos Trabalhadores. Se for uma decisão que vai abranger a todas as empresas e a todos os trabalhadores que se agitam
no sistema de exercício profissional e de exercício financeiro ou exploratório de determinada categoria ou classe de empreendimento empresarial, essa Assembleia Geral dos Trabalhadores será comandada pelo sindicato da categoria profissional, com o apoio do sindicato da categoria econômica. Mas, se esta situação se adstringir a apenas os ambientes de determinado empreendimento empresarial, ou seja, aos empregados e ao empregador específico, esta Assembleia Geral dos Trabalhadores pode ser realizada por todos os trabalhadores que estejam sob o sistema de gorjetas dentro da empresa. Portanto, a reunião em Assembleia Geral dos Trabalhadores será aquela reunião feita com todos os empregados que recebem ou que estão capitaneados para a distribuição das gorjetas dos clientes dentro do sistema empresarial. Como exemplo clássico, já que as gorjetas são muito inerentes aos restaurantes, bares, lanchonetes e outros tipos de empreendimento assemelhados, num restaurante seria a reunião de todos os empregados que estarão sujeitos ao recebimento de gorjetas ou à própria distribuição das gorjetas cobradas pela empresa. E, portanto, esta reunião em Assembleia Geral dos Trabalhadores não quer dizer que esta Assembleia Geral dos Trabalhadores tenha que ser capitaneada pelo sindicato de classe. Embora é de bom alvitre que a empresa, ao fazer esse tipo de reunião, de assembleia com seus empregados, convide o ente de classe para dela participar, evitando assim que haja um desconforto, uma dissidência entre a atividade empresarial e a fiscalização do sindicato de classe daqueles empregados que estejam sujeitos ao sistema de recebimento de gorjetas. Essa Assembleia Geral deve ser precedida das normas esculpidas no artigo 612 da Consolidação das Leis do Trabalho, ou seja, ela tem que ser convocada para esse fim específico, ou seja, esta reunião dos trabalhadores que estejam sujeitos ao ganho de gorjetas, tanto as cobradas pela empresa quanto as espontâneas dos clientes, terá que ser convocada para esse específico fim. Dependendo da sua validez, do comparecimento e votação de 2/3 dos interessados, ou seja, é preciso que nessa assembleia, nessa reunião dos empregados com seus empregadores ou com seu empregador específico, haja a presença de pelo menos 2/3 daqueles trabalhadores que estejam adstritos ao sistema de distribuição de gorjetas. E eles terão que votar a favor dos critérios que serão
apresentados nesta reunião pelo empregador para a sua aprovação. Então, eles terão que votar e ser no número de presentes, pelo menos de 2/3 dos interessados, quando em primeira convocação, ou se não se atingir na hora estabelecida para a Assembleia Geral dos Trabalhadores, no caso dos entes sindicais, ou na hora estabelecida pelo empregador para a presença dos seus empregados que se agitam sob o sistema de gorjetas, na segunda hora de pelo menos 1/3 daqueles trabalhadores deverão estar presentes para decidirem sobre os critérios que serão definidos para a distribuição e custeio e rateio das gorjetas entre eles. Diz ainda o artigo 457-A da Consolidação das Leis do Trabalho que as empresas que cobrarem gorjetas deverão inserir seu valor na nota fiscal. Aqui nós vamos entrar numa situação que vai nos conduzir àquele estado de coisas que nós vemos definindo durante todo este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que é a necessidade premente de se ter a instalação de um código de processo de trabalho e de um código de trabalho para que nós tenhamos maior segurança jurídica, tanto para os aplicadores quanto para os operadores do direito. Nesse sentido, é que o artigo 457-A nos traz informações que não necessariamente deveriam figurar no corpus seletista, que são informações pertinentes à participação fiscal das empresas, ou seja, as necessidades dos livros de caixa, das notas fiscais e dos conteúdos nelas a serem inseridos. Neste caso, está, por exemplo, a determinação do artigo 457-A da Consolidação das Leis do Trabalho de que as empresas que cobrarem gorjetas deverão inserir seu valor na nota fiscal. Esta situação não é eminentemente trabalhista, e sim ela extrapola os limites do direito do trabalho e vai de encontro às normas fiscais para o andamento do próprio empreendimento empresarial, que não diz respeito justamente às leis trabalhistas. Desta forma, também nos anuncia o artigo 457-A da Consolidação das Leis do Trabalho que as empresas inscritas em regime de tributação federal diferenciado, veja que continua o artigo 457-A da Consolidação das Leis do Trabalho, a nos dar informações a respeito de regime de tributação, de nota fiscal e de outros meios de controle das gorjetas pela fiscalização tributária federal, que não é atinente ao direito do trabalho propriamente dito e, portanto, não haveria necessidade de se incluir este tipo de normatização no corpus da Consolidação das Leis do Trabalho, o que nos leva a crer, ainda uma vez mais, que estamos numa época em que a necessidade da instauração de um Código do Trabalho e de um Código de Processo do Trabalho se torna
indispensável, visto que esse tipo de situação não deve e não precisa ser acoplada à norma jurídica juslaboral brasileira. No entanto, ainda encontra-se com vigor o artigo 457-A, mormente nestas situações, e, portanto, nos cabe aqui, dentro do cronograma que estabelecemos para esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, analisar a situação sob a égide laboral, o que nos tem sido apresentado como bastante desnecessário nos casos de inserção das gorjetas nas notas fiscais, e também no caso das empresas inscritas em regime de tributação federal diferenciado, quando determina o artigo 457-A consolidado que estas empresas devem lançar as gorjetas na respectiva nota de consumo, facultando-se às mesmas a retenção de até 20% da arrecadação correspondente para custear os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas derivados de sua integração à remuneração dos empregados. Então, no caso das empresas que participam, inscritas no regime tributário federal diferenciado, elas poderão, além da obrigação de trazer as gorjetas às notas fiscais, poderão promover a retenção de até 20% da arrecadação correspondente para custear os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas derivados da sua integração à remuneração dos empregados, a título de ressarcimento do valor dos tributos pagos sobre a gorjeta, cujo valor remanescente deverá ser revertido integralmente ao trabalhador. Aqui estamos a ver uma situação complexa, porque o artigo 457-A da Consolidação das Leis do Trabalho está a permitir a retenção de até 20% da arrecadação correspondente com as gorjetas para custear os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas derivados de sua integração à remuneração dos empregados, a título de ressarcimento do valor dos tributos pagos sobre a gorjeta, o que vai de encontro ao caput deste mesmo artigo, quando diz que a gorjeta ela não é pertencente ao empregador, mas sim aos empregados. Desta maneira, esta situação que se nos é trazida por este mesmo artigo 457-A da Consolidação das Leis do Trabalho causa um conflito de ideias entre o seu caput e esta situação, já que, como o caput do artigo 457-A determina que a gorjeta pertence aos empregados, não há por que permitir-se ao empregador a retenção de até 20% da arrecadação com as gorjetas para custear os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas derivados da sua integração à remuneração dos empregados, porque a gorjeta realmente pertence a eles e não ao empregador. E nesta situação, entendemos nós que esta retenção transfere para o empregado os riscos imanentes ao negócio que é vedado pela legislação operária vigente, através do corpus da Consolidação das Leis do Trabalho, que determina que a assunção
dos riscos do empreendimento é do empregador e não do empregado, conforme se anuncia no artigo 2º consolidado. Então, esta situação de possibilitar a retenção de até 20% da arrecadação correspondente pelo empregador para fazer frente aos encargos sociais, previdenciais e trabalhistas derivados de sua integração à remuneração dos empregados, a nós soa como transferência ilegal dos riscos do negócio aos empregados e, portanto, esta situação prevista no artigo 457-A da Consolidação das Leis do Trabalho se nos apresenta como ilegítima e não pode ser levada a termo por esta situação, já que ilícita tal retenção. Se a empresa não estiver inscrita em regime de tributação federal diferenciado, continua o artigo 457-A seletista a nos dizer, ela poderá reter até 30%, ao invés da retenção de 20% da arrecadação correspondente com as gorjetas, para custear os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, a empresa que não estiver inscrita em regime tributário federal diferenciado poderá reter até 30% do valor arrecadado com as gorjetas para custear seus encargos sociais, previdenciais e trabalhistas derivados da integração das gorjetas à remuneração dos empregados, valendo aqui as observações que fizemos anteriormente, para que seja descartada esta situação, já que, a nosso sentir, ela transfere os ônus do empreendimento ao empregado, que é vedado pelo artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho. Deverá o empregador anotar na carteira dos empregados e nos contra-cheques o salário contratual fixo e o percentual percebido a título de gorjetas em sua média. Aqui é mais uma situação de desnecessidade de se ter, dentro do artigo 457-A, uma determinação no sentido de que o empregador deverá anotar na carteira de trabalho e previdência social de seus empregados e trazer nos contra-cheques o salário contratual fixo e o percentual percebido a título de gorjetas na média. Primeira situação é o seguinte: é claro que o empregador, ao anotar na carteira de trabalho e previdência do empregado, deve trazer no campo específico a fórmula de remuneração deste trabalhador, deste empregado. Ou seja, se é salário fixo mais gorjetas, se é salário fixo apenas, se é salário fixo mais comissões, enfim, a fórmula em que será destinada ao empregado pela sua prestação pessoal de serviços à guisa de contraprestação financeira deve vir alojada na anotação do pacto de emprego em sua carteira de trabalho e previdência social.
Os contra-cheques, sabemos nós que são a discriminação das verbas remuneratórias pagas ao empregado durante aquele sistema, seja ele semanal, quinzenal ou mensal, de contraprestação pelos serviços por ele destinados ao seu empregador. E nós sabemos que o salário complessivo, ou seja, aquela situação que, embora devemos informar que na verdade não se chama salário complessivo, mas remuneração complessiva, porque é o sistema em que todas as parcelas remuneratórias estejam sob a guarda de uma única nomenclatura, ou seja, coloca-se salário e coloca-se dentro deste nome toda a remuneração do empregado sem especificar as parcelas, é nulo de pleno direito. Portanto, no contra-cheque deve vir discriminado especificamente qual é o salário, qual é cada uma das parcelas que compõem a massa remuneratória daquele empregado. Portanto, repetir de forma inadvertida o que já está previsto tanto na lei quanto na doutrina e na jurisprudência, de que o empregador deve anotar na carteira de trabalho e previdência social dos empregados e nos contra-cheques o salário contratual fixo e o percentual percebido a título de gorjetas pela sua média na carteira de trabalho e previdência social e pela quantidade auferida durante aquele mês respectivo no contra-cheque do empregado. Portanto, não haveria nenhuma necessidade de se trazer ao corpus seletista, através do artigo 457-A, esse tipo de informação que não acrescenta nada ao já longo texto seletista e que poderia ter sido suprimido pela reforma trabalhista através da edição da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, e que o legislador reformista perdeu ainda uma vez mais, como temos acentuado durante todo este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, de enxugar o texto seletista e suprimir do mesmo aquelas atividades normativas que são dispensáveis, como esta que estamos a estudar neste momento. Aqui continuamos a nossa análise ao artigo 457-A da Consolidação das Leis do Trabalho, ao definir que a gorjeta, quando entregue pelo consumidor diretamente ao empregado, terá seus critérios definidos em pacto plural de trabalho, facultada a retenção de 20% ou 30% dos valores, conforme o caso e de acordo com as situações que já estudamos anteriormente nesta nossa aula. Aqui cabe uma informação importante, porque parece-nos que quando o consumidor destina diretamente ao empregado o percentual relativo à gorjeta que o consumidor entendeu ser merecedor àquele empregado, não há como o empregador controlar esse tipo de distribuição financeira, já que ela acontece
entre o cliente e o empregado que o serviu durante a sua estada naquele estabelecimento comercial. Então, é uma situação que o artigo 457-A traz como uma faculdade de retenção de 20% ou 30%, conforme o caso que já estudamos, pelo empregador, que é, na prática, quase impossível de ser efetivada, já que os valores entregues pelo consumidor diretamente ao empregado não podem e não têm como ser controlados pelo empregador em face da própria sistemática de atendimento do trabalhador, do empregado ao cliente. Então, é mais uma situação que poderia ter sido alijada do contexto e que não foi pela reforma trabalhista. Informa-nos ainda o artigo 457-A da Consolidação das Leis do Trabalho que, cessada pela empresa a cobrança de gorjeta, isso aí nos adverte que a cobrança pela empresa de gorjetas dentro da sistemática de atendimento ao cliente pode ser cessada a qualquer tempo. Então, em alguns casos, vimos haver, por parte de muitas empresas, a supressão desta cobrança quando a norma jurídica entendeu que esta cobrança não pode ser imposta pela empresa ao consumidor e ela deve ser espontânea, ou seja, o consumidor aceita ou não pagar a título de gorjeta um adicional na sua conta, que normalmente é de 10% sobre o valor daquele consumo. Então, neste caso, cessada pela empresa a cobrança de gorjeta, ou quando o cliente não quiser destinar aos empregados os 10% inseridos na sua conta, e se essa cobrança foi cessada ou passou a ser inexistente, quando já estava sendo cobrada por mais de 12 meses, ou seja, se a empresa tinha a prática de cobrar 10% obrigatoriamente dos clientes há mais de 12 meses e resolveu parar de inserir nesta taxa de consumo estas gorjetas, tanto pelo caso de que ela passou a não ser obrigatória, ou seja, a taxa de 10% passou a ser facultativa, ou tanto pelo caso de que, para não constranger os seus clientes, ela deixa de inserir na nota aquela cobrança de gorjeta, se ela tiver efetivado esse tipo de cobrança há mais de 12 meses, esta se incorporará ao salário do empregado, tendo como base a média dos últimos 12 meses, exceto se estabelecido de forma diversa em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Aqui duas observações importantes deverão ser feitas. Primeiro, novamente, a confusão
da consolidação das leis do trabalho entre salário e remuneração. A gorjeta cobrada há mais de 12 meses pela empresa e que esta atividade cessou-se, ou seja, a empresa deixou de cobrar a gorjeta dos seus clientes e ela for cobrada há mais de 12 meses, esta média de gorjetas se incorporará à remuneração do empregado e não ao salário. Porque o salário é apenas o percentual financeiro fixo destinado pela empresa ao empregado pela sua contraprestação pessoal de serviços, e não a remuneração, que é o conjunto de salário e mais outras benesses, como já vimos em nossas aulas anteriores. E esta incorporação se fará pela média dos últimos 12 meses, logicamente, 12 meses que já haviam sendo utilizadas as cobranças de gorjeta dos consumidores. Exceto, só não haverá a integração, a remuneração do empregado pela média dos 12 meses, se estiver estabelecido de forma diversa em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Aqui vamos entender que é a fórmula de estabelecimento do percentual de gorjetas a ser destinados às remunerações dos empregados e não a integração destas gorjetas habituais à remuneração dos mesmos. Ou seja, é somente a fórmula que poderá ser estabelecida de fórmula diversa em acordo com a convenção coletiva de trabalho, já que a integração das gorjetas à remuneração dos empregados advém de texto legal. E este artigo 457-A, ao estabelecer esta situação de cessada pela empresa a cobrança de gorjeta, vai de encontro à situação que já estudamos em aulas anteriores, de que as gorjetas integram a remuneração do trabalhador, pouco importando se haverá a cessão pela empresa da disponibilidade de cobrança de gorjeta dos seus clientes ou não. Então, neste caso, as gorjetas sempre estarão incorporadas pela média ao arcabouço remuneratório dos empregados. Mesmo que esteja estabelecido em acordo com a convenção coletiva de trabalho de forma diversa, que voltamos a afirmar que o estabelecimento em acordo com a convenção coletiva de trabalho não é sobre a adição das gorjetas à remuneração do empregado, mas sim a fórmula em que essa distribuição remuneratória se fará para que sejam atendidas as disposições legais a respeito da integração da gorjeta à remuneração dos trabalhadores. Aqui nós vamos continuando a analisar o artigo 457-A da Consolidação das Leis do Trabalho. Vamos chegando a mais uma situação de que o corpus da Consolidação das Leis do Trabalho deveria ter sido enxugado de maneira ampla pela reforma trabalhista
através da edição da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, não foi. Porque diz o artigo 457-A, consolidado, que se comprovado o descumprimento das determinações desse artigo, o empregador pagará ao empregado prejudicado, a título de multa, o valor de 1/30 da média da gorjeta recebida pelo mesmo, por dia de atraso, limitada essa penalidade ao salário mínimo profissional da categoria, assegurados em qualquer hipótese o contraditório e a ampla defesa. Aqui se traz uma situação de descumprimento da norma consolidada e que atrai para o empregador as multas estabelecidas pela consolidação das leis do trabalho para esse tipo de agressão ao texto normativo. Portanto, se o descumprimento das determinações relativas à integração das gorjetas e à distribuição das mesmas aos empregados for efetivado pelo empregador, cabe sim a multa do artigo correspondente ao descumprimento de quaisquer modelos seletistas para a fluência dos contratos individuais do trabalho. Portanto, a se entender desta maneira, o artigo 457-A da Consolidação nos traz mais uma multa. Não só apenas essa multa no valor de 30 da média das gorjetas recebidas pelo mesmo. Quer dizer, o montante geral das gorjetas recebidas pelo empregador para serem distribuídas aos empregados e que não foi assim efetivado, ou seja, não houve esta distribuição entre os empregados, acarretará, além da multa por descumprimento das normas pertinentes à consolidação das leis do trabalho de modo geral, uma multa no valor de 1/30 da média das gorjetas recebidas ao longo do pacto individual de emprego por dia de atraso. Então, cada dia haverá uma incidência de 1/30 a mais da média de gorjeta percebida pelo empregador para distribuir aos seus empregados e que não o fez, limitada esta penalidade ao salário mínimo profissional, ou seja, limitada àquela remuneração ou aquele salário, nesse caso aqui realmente é o caso de salário mínimo profissional, que é o mínimo estabelecido nos convênios plurais de trabalho para os exercentes daquela categoria profissional representada, assegurados em qualquer hipótese o contraditório e a ampla defesa. Aqui se vê uma norma que se imiscui também em casos de processo judiciário de trabalho, já que a hipótese de oferecimento de contraditório e ampla defesa ao empregador, que vai demonstrar se o fez ou por que não o fez, será justamente dentro do âmbito da Justiça Especializada do Trabalho, através de um processo judiciário de trabalho a ser implementado pelo empregado em desfavor de seu empregador.
ou até mesmo, em alguns casos, através da ação do Ministério Público do Trabalho com uma ação de indenização coletiva a respeito daqueles descumprimentos. Estas eram as considerações que gostaríamos de trazer a vocês nesta nossa aula de número 152 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês pela presença nessas nossas aulas e solicitar ainda uma vez mais que aqueles que ainda não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.